Eu tenho duas aqui. A AVE. Então, a AVE, ó, pessoal, como é que eu tinha desenhado, né, a projeção dela. Então, a Wave fez rompimento da cunha descendente de alta, precisa fazer a confirmação amanhã, né? Não veio ainda acima da média 8 semanal, o que não importa muito nesse price action, significa que o preço está querendo entrar em uma tendência de alta, e o alvo da AVE é justamente o último topo anterior, tá? Então, ela quer sair de uma condição de $130 para evoluir para $281. Uma alta praticamente aí, se ela conseguir confirmar essa alta de 100%, né, de valorização, e 100% de valorização existem dentro de ativos em tendência de baixa, em ciclos de baixa, tá? Então, nós vamos ter, possivelmente, a tentativa do mercado voltar a subir numa micro tendência, e isso vem se confirmando em algumas altcoins. Então, a altcoin, a AVE está fazendo o fundo duplo também, semelhante ao que aconteceu com o S&P 500, está mostrando, então, interesse comprador. AVE, que é um dos maiores protocolos de DeFi da rede Ethereum, é praticamente o banco descentralizado da rede Ethereum, onde você pega empréstimos e tudo mais em DeFi. Então, isso é muito positivo para quem quer pegar uma alta de curto prazo. Essa alta, ela pode dar uma alta de 1 mês e meio, por aí, 2 meses de alta, quando acontece esse tipo de rompimento, tá? Então, lógico, ainda falta a confirmação do Bitcoin, mas as altcoins já estão querendo antecipar esses movimentos. Nós temos também outra follow edge, que é da OMG, o Mais Go, também querendo romper para cima, também fazendo um pequeno pivô de alta, tá? Ele está querendo romper cunha descendente de alta. Geralmente ela consegue fazer esse rompimento, tá, pessoal? Ela consegue fazer o rompimento. Ela vai querer tentar retestar os topos anteriores. Então, $5, 6,92. Um padrão bem comum de acontecer em períodos de baixa também é você formar topos mais baixos do que os topos anteriores ou recuperações de 100%. E pode ser que do dia 15 de março até o 15 de abril a gente consiga pegar uma alta de 100% em diversas altcoins dentro de tendências de baixa, tá? É super comum se você pegar, por exemplo, um período de bear market, você pegar esses períodos de 1 mês de alta, tá? Vou mostrar para vocês aí. No Ethereum, exatamente a mesma coisa, tá? O Ethereum é exatamente a mesma coisa. Então, ele tem praticamente uma cunha ou um triângulo, triângulo, querendo romper para cima, né? Ele vai entregar o tamanho da base desse triângulo, tá? Então, ele vai subir ao tamanho proporcional ao tamanho do triângulo. Basicamente, ele geralmente faz isso. Onde é que é o alvo, né? $3.600. Então, ele pode ter uma alta interessante até 3.650, e aí a gente vai ter que ver como o mercado vai se comportar. Se ele vai evoluir em lateralidade, se ele vai ficar preso nessa região por um tempo, voltar a cair e depois voltar para metade desse triângulo, se ele vai evoluir uma grande super queda ou não, tá? Ou se ele vai iniciar uma alta, aí é muito futurologia. O que me importa é o curtíssimo prazo, tá? O que está acontecendo com o curtíssimo prazo. Com a recuperação do S&P 500, acredito que por 1 mês nós podemos, ou até 2 meses, o apetite ao risco maior pelos investidores dentro dessa tendência de baixa, tá? Para ela mudar verdadeiramente de tendência, né, entrar em tendência de alta semanal, entregando aquele position trade épico de alta, que muitas pessoas já estão visualizando acontecer, que eu acho que não vai acontecer, é romper de primeiro os 3.600, se manter acima dos 3.600 e entregar rompimento do topo histórico anterior. Não sei se esse vai ser o ano que vai acontecer isso, tá? Eu acho que a gente vai ficar por mais tempo dentro desse valor abaixo dos 3.600 ao longo do ano. Mas essa alta aqui do cenário A é justamente uma alta interessante para curto prazo, aí, curto médio prazo, tá? Deixa eu ver o que mais. Um exemplo de região de triângulo simétrico que o preço voltou. Nós temos aqui, então, um triângulo simétrico. Geralmente, você pega a metade dessa região, que é a região onde teve o controle institucional,
e aí vai ser o principal região onde o preço volta futuramente nessa região, tá? Então, aqui nós podemos afirmar a mesma coisa. A metade do triângulo simétrico que se formou aqui, tá? Ou cunha, no caso, de algumas altcoins, pode ser a ponta dessa cunha ou o principal fundo desse ativo no futuro, de novo, tá? O ativo ele pode voltar futuramente depois de uma alta nessa região. Geralmente, como é que evolui, né? Geralmente evolui dentro de uma tendência de baixa exatamente assim. Ele faz topos e fundos descendentes e bate no mesmo suporte até que chegue um momento que ele consegue romper a tendência de alta, pivô de alta e assim por diante, tá? Então, a gente tem geralmente esse tipo de contexto quando aparece um triângulo simétrico. Você tem geralmente ele como o principal suporte futuro do ativo ou o principal ponto de entrada, porque é uma entrada institucional. Então, é onde o smart money fica, tá? Então, aqui nós temos um rastro de smart money, um rastro de smart money. Isso que é bem interessante quando você tem triângulos simétricos. Deixa eu dar uma olhada aqui também, pegar outra follow edge aqui. Então, vale a pena continuar acumulando Bitcoin toda semana e Ethereum, na minha opinião, ao longo das próximas semanas, para o longo prazo. Podemos estar comprando em fundo histórico do Bitcoin. Queria dar uma olhada também no... deixa eu ver aqui, Axis. Ver se tem Axis aqui. E as altcoins vão subir? Vão. Tá? As altcoins podem subir e recuperar 100% do valor, não toda a queda, tá? Ou seja, a Axis, para ela voltar ao topo anterior, ela teria que ter uma alta de aproximadamente 268%. Não acho que ela vai conseguir recuperar 268%, mas ela pode recuperar 100%. Tá? 100% seria o suporte anterior, né? O suporte semanal anterior, quando eles mudaram de tendência, né? No caso do Bitcoin é $52 mil, no caso da Axis é $88, tá? Então ela pode subir até os $88. Ultrapassar os $88 de primeira, acho quase impossível. Tá? No contexto que nós estamos, não acho que o mercado vai conseguir romper os $88. É mais provável que ele bata nos 88 e volte para esse fundo anterior aqui, os $50, tá? Mas $50 é fundo da Axis. Me parece ser o fundo da Axis. E ela está rompendo também, tentando romper para iniciar uma pequena tendência de alta até essa região que pode acompanhar o restante do mercado. Então, acho que várias altcoins vão recuperar até a metade aqui. Recuperar os 100%, acho que não. Acho que a gente não vai voltar ao bull market ainda não, tá? Eu acho que nós vamos ter uma alta no meio da tendência de baixa, no cenário A. Se fosse o cenário B, aí sim, o cenário B seria mais interessante, porque daí ele limparia toda a pressão vendedora, e justamente esse efeito do Bitcoin subir e as altcoins ameaçarem alta junto com o Bitcoin significa que a gente ainda está em um contexto de baixa, por longo prazo, tá? Depois do curso, tu vai aprender a fazer dinheiro. É porque, na verdade, o curso é um complemento. Detalhe muito importante, os conteúdos fodas mesmo só liberam depois do 7º dia, tá? Antes do 7º dia é conteúdos mais introdutórios, mais simples. Então, para quem pede reembolso, né, o cara compra, pede reembolso, é porque o cara não entende ainda qual é o valor que os conteúdos que liberam após o 7º dia tem, tá? Porque tu aprende a fazer dinheiro depois do 7º dia. Nós vamos fazer agora o grupo do Mestres do Bitcoin, então só para quem compra o curso Mestre do Bitcoin vai ter acesso. Toda quarta-feira à tarde, a partir das 3 horas, nós vamos fazer as nossas lives exclusivas para os alunos, tá? Um grande abraço, fofos, tamo junto e até a próxima. Valeu, falou.